Gente, esta é a aula de administração do Chateau número 140, né? Vamos falar sobre a aula de administração do Chateau número 140? Bom, gente, então, nós estamos na segunda disciplina das aulas de administração do Chateau, a disciplina de teoria das organizações. Aqui a gente conta um pouco da história da administração e eu vou relembrar para vocês um pequeno resumo sobre o que a gente já estudou. Então, primeiro a gente viu a administração científica do Taylor e do Ford. Depois nós vimos a escola clássica do Fayol. Depois nós vimos os autores transitivos em administração. A Mary Parker Follett, o Chester Barnard, o Ordway Ted e o Hugo Mustenberg. Depois nós vimos a escola das relações humanas, né, do George Elton Mayo e da experiência de Hawthorne, né? Em seguida nós vimos a escola comportamental ou behaviorista, né, com vários autores, né, como o Abraham Maslow, o Frederick Herzberg, o Douglas MacGregor, o William Walsh, o Francis Likert, o Herbert Simon e o Chris Argyris, né? Depois a gente viu DO, desenvolvimento organizacional. Aí a gente falou do Kurt Lewin, falou do Lawrence Lorsch, né? Vimos na sequência a teoria da burocracia, né? Com o Max Weber, com o Robert Merton, com o Warren Bennis, né? Vimos depois a teoria estruturalista com o Claude Lévi-Strauss, com o Amitai Etzioni, com o Peter Blow e o Richard Scott, né? Vimos depois a teoria neoclássica do Peter Drucker, vimos a teoria matemática e agora nós estamos vendo a teoria dos sistemas, né? E aí eu falei para vocês na aula passada, né, sobre funcionamento do sistema, né? Entrada, processamento, saída, processamento ou processo, né? Saídas, realimentações, retroalimentações ou feedbacks, né? Sendo que na última aula a gente viu o processo, né? Na antepenúltima vimos saídas, na penúltima nós vimos saídas, na última nós vimos processos e agora a gente vai ver entradas, né? Gente, o que é isso? Entradas dentro de um sistema, no funcionamento de um sistema, melhor dizendo. Bom, nós temos as saídas, que são os resultados que nós queremos, os objetivos que temos, né? Para realizar essas saídas, a gente tem que definir um método de trabalho, um processo de trabalho, né? E para a gente realizar essa forma de trabalho, esse processo, a gente precisa de entradas, né? Que entradas são essas, gente? São o que a gente chama de matérias-primas, né? Ou materiais em geral, ou insumos, né? Fatores para produzir, né? E são as informações, né? Então, quanto mais informações a gente tiver, e as informações têm que ser informações de qualidade, e para isso a gente usa a tecnologia da informação, para isso a gente usa sistemas de informação, né? Quanto melhor for a qualidade das informações, mais fácil é a gente estruturar o processo de trabalho. E da mesma forma, quanto melhores são as matérias-primas, os materiais ou insumos, né? O nome que você quiser chamar, né? Então melhor é o processo produtivo, quando se trata de indústrias, né? Então, dando alguns exemplos aqui. Algum tempo atrás, quando a gente falava em piscina doméstica, qual era a matéria-prima principal? Era o azulejo, né? As piscinas eram feitas de azulejo. Mas já de um bom tempo para cá, o que é a matéria-prima para piscina? É a fibra de vidro, né? Que não tem o risco de quebrar, não machuque, etc, né? Então a gente diz, se eu quero produzir piscina, o processo de produção de piscina precisa de uma entrada que é o quê? A fibra de vidro. Claro isso, gente? Ou então, em termos de informação, se eu tenho a informação que na América Latina o mercado para carnes vai se expandir, então lá no meu agronegócio pecuário eu cuido de aumentar
expandir a produção de carnes. Por quê? Porque eu vou poder exportar mais para a América Latina. Né? Dá para entender? Então, as informações ajudam a tomar decisões sobre como produzir, né? Que é o processo, né? Ou como fazer as coisas, que é o processo. O processo, por sua vez, bem executado, ele favorece que a gente tenha as saídas que a gente deseja. Perfeito? Bom, gente, então na aula que vem eu vou falar sobre retroalimentação, realimentação ou feedback, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, essa foi a aula número 140 das aulas de administração do Chateau, né? Estamos, né, falando sobre teorias das organizações, especificamente sobre a teoria dos sistemas, e hoje eu falei sobre as entradas no funcionamento de um sistema. Gente, like aí por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe e também dê uma olhada na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muito obrigado a todos.